Então, agora eu volto, senhores ministros, ao voto, dizendo o seguinte: cuida-se de recurso extraordinário em que se discute a condicionalidade da criminalização de baixa massa de cocaína para uso pessoal, 0,8 decigramas. No julgamento do tema 506, como foi recordado, esta Corte declarou a tipicidade da conduta daquele surpreendido com até 40 gramas de maconha. A ratio dissidente fundou-se na preocupação da Corte com as consequências advindas da inserção do usuário de drogas no sistema de justiça criminal, em vez do seu efetivo tratamento médico-social. Buscou-se humanizar o tratamento dispensado pelo Estado aos usuários e dependentes, deslocando os esforços do campo penal para o da saúde pública. Assim como fez Portugal, um exemplo de sucesso no combate ao consumo de drogas, julgamos necessário conjugar a aplicação das sanções administrativas com o acolhimento do dependente. O Estado deve oferecer-lhe atenção especializada e trabalhar para a sua reintegração social e não afastar o usuário da convivência com seus familiares, ou pior, estigmatizá-lo a partir da rotulagem criminal. E aqui, então, eu transcrevo, inclusive, a tese que ficou, então, com vários tópicos estabelecida naquele julgamento. O tribunal limitou o alcance do julgado a uma única substância, exatamente porque era o psicotrópico específico daquele caso concreto. E fomos, então, e estabelecemos, então, uma discussão em se poderíamos expandir ou não para outras drogas, e se entendeu que o tema poderia ser discutido em casos outros a partir de situações concretas também que se materializassem. Eu lembro que a Corte Constitucional da Colômbia declarou inconstitucional a criminalização do consumo de entorpecentes já em 94. Na Argentina, a Corte Constitucional reconheceu em 2009 a incompatibilidade da norma penal com a garantia da intimidade prevista na Constituição, além da ineficácia da política de criminalização. E vários países, inclusive naqueles em que a posse para uso pessoal ainda é definida como crime, a distinção entre tráfico e uso é feita por critérios objetivos, geralmente com base no peso e na natureza da droga apreendida. Definem-se para cada tipo de droga limites máximos de peso, abaixo dos quais se presume que a droga se destina a uso pessoal. Em relação aos países em que a posse para o uso pessoal não é considerada crime, cito um panorama do atual quadro normativo das alternativas à criminalização com os critérios de distinção entre tráfico e uso, lista elaborada a partir de dados coletados pelo Transnational Institute e Collective Studies, Drogas e Direito, pelo European Legal Database on Drugs, European Monitoring Center for Drugs and Drugs Addiction. Os diversos países em que se concretizou a descriminalização também incluíram a cocaína no rol de substâncias permitidas com limite de até 2 gramas. Na Alemanha, 0,75, da Itália, 0,5 gramas da Holanda, México e Países Baixos, 7,5 gramas da Espanha, 2 gramas no Paraguai e em Portugal. No caso em discussão, a recorrente primária, sem antecedentes criminais e sem qualquer informação acerca do seu envolvimento com crime organizado, foi presa com 2,3 gramas de maconha e 0,8 de cocaína. Em razão desse fato, foi denunciado por infração ao artigo 28. O juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Encantado, Rio Grande do Sul, rejeitou a denúncia, ao fundamento de que, em caso, não houve violação ao bem jurídico tutelado pelo artigo 28 da Lei de Drogas. Eu cito trecho da decisão, na sua
que rejeita a denúncia, fundamentalmente enfatizando que o direito penal é inadequado para resolver questões desse jaez e que a pequena quantidade de droga não justificaria uma sanção de índole penal. E digo então, com efeito, o enfrentamento eficaz do consumo de drogas pressupõe cooperação transversal entre as instituições estatais, visando a produção de políticas públicas focadas nas especificidades de grupos vulneráveis, que priorizem a dissuasão contra o consumo e o acolhimento de usuários dependentes por equipes interdisciplinares. E aí eu digo que, inclusive, votei no sentido de emprestar esse tratamento de saúde à temática do uso de drogas, e daí, no tema 506, determinar ao CNJ que diligenciasse no prazo de 6 meses, a contar da decisão, por meio de articulação com tribunais de justiça, CNMP, Ministério da Justiça e Ministério da Saúde, os encaminhamentos necessários à aplicação, no que couber, das medidas previstas no artigo 28, em procedimento civil, com ênfase em atuação de caráter disciplinar, de caráter multidisciplinar. A articulação do prazo de 6 meses, a contar dessa decisão, entre os serviços e organizações que atuam em atividades de prevenção do uso indevido de drogas e da rede de atenção a usuários e dependentes, por meio de projetos pedagógicos e campanhas institucionais, entre outras medidas, com estratégias preventivas e de recuperação adequadas às especificidades socioculturais dos diversos grupos de usuários e das diferentes drogas utilizadas. A determinação contida no voto, desse modo, converge com o entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau ao rejeitar a denúncia. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, todavia, deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para cassar a decisão que rejeitou a denúncia e determinar o regular prosseguimento do feito em acordo assim emendado. E eu digo, então, os fundamentos constantes do acordo proferido no tema 506 desta Corte, por si sós, justificam a rejeição da denúncia, tal como procedeu o juízo de primeiro grau, e ainda que se reputem insuficientes, o deslinde deve ser o mesmo, considerada a pequena monta da massa apreendida. Embora tenhamos restringido o exame do tema 506 de repercussão geral a um entorpecente específico, versado particularmente no caso concreto lá apreciado, na sistemática da repercussão geral, tal como registrado pela desembargadora federal Thaís Schilling Ferraz, em âmbito doutrinário, o STF, ao decidir, já o faz com a perspectiva de estabelecer uma regra para os casos iguais, ou seja, esta Suprema Corte, ao debater as questões constitucionais, já tem em vista que o elemento vinculante em um precedente é a sua ratio. E ela vai nesse sentido. Fazemos isso de forma reiterada. Eu cito o caso do IPTU progressivo e outros. E cito também agora o voto do ministro Dias Toffoli, que, no julgamento da questão do uso de drogas, assentou. Analisando detidamente os argumentos utilizados pelas três correntes, propõe a releitura das normas do artigo 28 da Lei 11.343, evidenciando que esse dispositivo, na verdade, já descriminalizou a conduta dele, todas nela prevista. Das três correntes citadas, filia-me a terceira, defendida pela professora Alice Bianchini, a qual defende que o artigo 28, desde sua edição, representa a verdadeira abolição crimes, embora seja uma infração do direito judicial sancionador. Por isso, diz aqui o Toffoli,
é desnecessário declarar a inconstitucionalidade da norma ou ainda utilizar a interpretação conforme para afastar os efeitos criminais decorrentes da condenação pelo artigo 28. Afinal, o próprio legislador fez isso. Ele optou, formal e legalmente, pela descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal de todas as drogas. É só uma questão interpretativa, dizia Sua Excelência. Nesse sentido, no ARI 1.558.467, dei provimento ao recurso para absolver aquele recorrente em decisão monocrática, da qual a PGR não agravou, porquanto preso com exatos 0,8 gramas de cocaína, mesma massa apreendida com a hora recorrente por considerá-la ínfima. Penso que uma precisa delimitação da tipicidade material em suas dimensões positiva e negativa pode iluminar o entendimento sobre a aplicabilidade do princípio da insignificância no caso em tela. A dimensão valorativa positiva do tipo material se liga ao bem jurídico tutelado, sendo que a questão decisiva aqui é saber se a norma protege um valor da comunidade digno de ser tutelado pelo direito penal. Já a dimensão negativa da tipicidade material está intimamente conectada com o grau de lesividade da conduta concreta ao bem jurídico protegido pela norma penal. A questão aqui é saber se e em que grau o comportamento ofende o bem jurídico digno de tutela penal. Justamente nessa dimensão negativa surge na doutrina italiana o princípio da ofensividade, que prevê, em síntese, que não há tipicidade material e, portanto, não há crime quando a conduta concreta do agente não representa efetiva lesão ou possibilidade de lesão ao bem jurídico. Falo sobre o princípio da insignificância. Ora, em debate, nada mais é do que um critério dogmático a ser empregado no âmbito da análise da tipicidade penal. E cito, então, a leitura conjunta do princípio da ofensividade com o princípio da insignificância. Estaremos diante de uma conduta atípica quando a conduta não representar, pela irrisória ofensa ao bem jurídico tutelado, um dano nos crimes de dano, uma certeza de risco de dano nos crimes de perigo concreto, ou ao menos uma possibilidade de risco de dano nos crimes de perigo abstrato, conquanto haja, de fato, uma subsunção formal do comportamento ao tipo penal. No caso concreto, digo eu ainda, é possível a aplicação do princípio da insignificância, já que a ofensividade da conduta do recorrente é tão irrisória que fica descartada a possibilidade de um risco de dano ao bem jurídico tutelado pela norma jurídico-penal. O comportamento da recorrente não é capaz de lesionar ou colocar em perigo o bem jurídico protegido pelo artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. A segunda turma desta Corte já aplicou o princípio da insignificância até mesmo a condenado por infração ao artigo 33 da Lei de Drogas. Habeas corpus, posse de 1 grama de maconha, condenação a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado. Atipicidade material, violação aos princípios da ofensividade, proporcionalidade e insignificância. Parecer da Procuradoria-Geral, neste caso, pela concessão da ordem. Esse é o HC 127.573. E então eu digo, senhores ministros, e já caminhando para a conclusão, que seria incongruente reconhecer a tipicidade material no caso de tráfico e afastá-la no caso de posse para consumo, de modo que, a fim de preservar a coerência da Corte, a absolvição é medida imperiosa. O presente recurso, no entanto, não preencheria os requisitos de admissibilidade previstos no CPC, sobretudo porque não demonstrada e reconhecida a repercussão geral da controvérsia. No entanto, demonstrado o cenário de flagrante atipicidade, entendo que seria o caso de resolver-se pela concessão de HC de ofício. E eu estou, então, nessa linha, e aqui eu ainda trago considerações sobre a aplicação que hoje o Ministério da Justiça, a Secretaria Antidrogas, vem desenvolvendo para emprestar um tratamento de questão sanitária ao uso de drogas
Eu estou, então, negando seguimento ao recurso, mas concedendo a ordem de ofício para restabelecer a decisão do juiz de primeiro grau que rejeitou a denúncia. É como voto. Agradeço, senhor presidente, a concessão da palavra. Meus cumprimentos aos eminentes ministros Dias Toffoli, ministro Luiz Fux, a quem desejamos breve recuperação plena também, ao ministro Nunes Marques, de modo também muito especial, doutora Maria Caetana, a quem felicito por uma carreira muito exitosa no âmbito do Ministério Público Federal e desejo antecipadamente votos de sucesso nos novos desafios que virão pela frente. Senhor presidente, ouvi atentamente o voto de Vossa Excelência, que teve, inclusive, a gentileza de nos disponibilizar de antemão, e eu, a princípio, tenho um entendimento diverso do que Vossa Excelência acaba de pronunciar. No entanto, eu devo reconhecer que o voto de Vossa Excelência traz um estudo aprofundado sobre essa temática, que, por certo, passou um pouco à margem da avaliação que o tribunal fez na análise do tema 506. Assim, pedindo escusas aos colegas, eu gostaria de pedir vista, até para, se necessário, mantendo minha posição originária ou revendo a minha posição, ter um estudo mais aprofundado sobre essa droga específica. Quanto à maconha, acho que nós debatemos bastante. Não fizemos, penso, em função do rumo que a discussão tomou no âmbito do julgamento do tema 506. Assim, peço vista dos autos para uma análise mais detida. Mais agora? Senhor presidente, só para registrar que eu não havia percebido a presença do eminente ministro Luiz Fux na sessão via vídeo e cumprimentá-lo e verificá-lo bastante com a voz firme e forte, como sempre gostamos de vê-lo. É uma alegria revê-lo, mesmo que por vídeo, ministro Fux. E agradecer a Vossa Excelência, ministro presidente, as referências feitas ao meu voto naquela sessão. Eu, salvo engano, até fiz a menção que tenderia a acompanhar o voto inicial de Vossa Excelência, mas eu entendi a inflexão de Vossa Excelência no sentido de tentar um consenso, como temos feito no plenário da Corte, para questões delicadas como essa e que impactam a sociedade. Mas, como eu dissera naquela sessão, no plenário da Corte, eu tive até a oportunidade de participar, porque a Subchefia para Assuntos Jurídicos coordenou, junto com o Ministério da Justiça, o projeto de lei que gerou o dispositivo legal da inimputabilidade sancionatória para regime penal de prisão, para uma sanção que, embora penal, de caráter mais administrativo, que é o tratamento ou a possibilidade de ter um tipo de assistência do Estado para que aquela pessoa deixe de ser uma consumidora daquele alimento que é previsto na lista da Anvisa como um entorpecente, como uma droga. Então, agradeço a referência do voto de Vossa Excelência, mas vou aguardar o voto vista do eminente ministro André Mendonça. Todos os demais que aguardam. E só para... Ministro Fux, por favor. Aguardo também. Desculpe, ministro Fux, atravessei a ordem, mas era a ansiedade de cumprimentá-lo. Não, imagino. Só para lembrar que, de fato, como lembrou o ministro André, nós definimos, e também eu digo no meu voto, a questão em relação à cannabis sativa, a maconha. Inicialmente, o meu voto, como lembra agora o ministro Dias Toffoli, era mais abrangente, partindo inclusive daquela premissa também assentada em Portugal, de tratar toda essa temática no contexto da saúde pública. E tivemos até diálogo aqui em Brasília com o Dr. João Golão, que, por incrível período, hoje 20 anos, mais de 20 anos, ele continua sendo o diretor
desta seara em Portugal, portanto, implementando uma política pública extremamente sólida nesta área. Isso começou, portanto, no governo como eles chamam, do engenheiro Guterres, que foi primeiro-ministro de Portugal, que é hoje o secretário-geral das Nações Unidas. E, portanto, este diretor para a questão de saúde continua o mesmo, independentemente dos vários governos que por lá passaram, e que deu uma certa solidez à política pública que se desenvolveu. Então, e aqui o que nós também intentamos foi fazer essa separação que já vinha sendo apontada, como mostrou o ministro Dias Toffoli, a partir da proposta da lei de 2006, quando, na verdade, descriminalizava, ou pelo menos despenalizava o uso, não é, do 28. Mas é interessante, ministro André, que no caso de Portugal, o que se entendeu, e isso ficou bem demonstrado no debate que tivemos a partir da abordagem do ministro Alexandre, que o que se entendeu que era fundamental era separar, descriminalizar mesmo o uso, separá-lo do tráfico, não entregar às mesmas autoridades incumbidas da repressão. E foi essa materialização do modelo, de modo a evitar que houvesse essa tentação que às vezes ocorre. O ministro Alexandre mostrou naquele estudo que nas delegacias da capital de São Paulo, muitas vezes adotam critérios díspares para a classificação como usuário ou traficante. Então, e aqui nós estamos fazendo um grande esforço com a participação do CNJ e da SENAD, a Secretaria Antidrogas, junto com o Ministério da Saúde, para caminharmos nesta mesma direção. E para aqueles que não se animam, ou às vezes são um tanto quanto céticos em relação a isso, alguém esses dias até citava a exitosa política antitabagista desenvolvida pelo governo brasileiro a partir do Ministério da Saúde, da gestão do ministro Serra, que logrou fazer com que hoje nós já tivéssemos, nas novas gerações, um outro sentimento em relação ao tabagismo. De modo que esse é um desafio que se coloca, e eu trouxe essa matéria para que nós discutíssemos na turma, tendo em vista a necessidade de que possamos ampliar realmente o escopo daquela decisão tomada em plenário. Mas aguardamos o voto de vista do... Se me permite, ministro Sim. Gilmar, apenas consignar que nesse caso específico, acho que, pelo menos da minha parte, não há dúvida que se trata de usuário, né, pelas quantidades que foram apreendidas. E acho que a discussão maior vai se centrar, penso eu, na questão da aplicação da insignificância para esse tipo de crime, de ilícito, vamos dizer assim, e também na questão que envolve as possíveis consequências de eventuais apreensões dessa natureza. Quais seriam os procedimentos correspondentes a esse tipo de apreensão? Fundamentalmente, eu acho que serão os mesmos procedimentos que nós adotamos em relação à quantidade da cannabis sativa considerada atípica.